Oi pessoal, tô de volta com mais uma aula e nessa aula eu vou ensinar como fazer o telhado na fachada. Esse nosso telhado a gente vai estar desenhando de frente, né? Como é uma elevação frontal e na lateral ele estaria assim, na elevação frontal a gente vai ter alguma coisa parecida com isso daqui, que na verdade a gente já começa a visualizar nesse corte. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é saber a altura que esse meu telhado termina. Esse meu telhado termina nesse ponto aqui, então com o comando Xline horizontal, eu coloco a minha linha nesses pontos aqui, nos dois pontos da telha e no ponto do caibro, tá? Então, eu tenho aqui uma definição de onde esse meu telhado vai terminar. Como eu posso ver aqui na planta de cobertura, esse meu telhado, ele não vem inteiro daqui até o final. Ele tem umas nuances, né? Ele entra aqui, ele entra aqui. Então, esse pedaço que a gente definiu aqui, onde ele vai terminar, é essa parte da frente aqui. Então, agora, com o comando Xline vertical, eu posso definir aonde que essa parte termina, né? Então, aqui eu tenho uma definição já primeira desse telhado. Eu fecho aqui com o comando Fillet, ó, esse telhado vai passar aqui. Opa, vamos aproximar um pouquinho. Com o comando Trim, eu já posso finalizar essas duas linhas, e aí eu tenho, ó, uma noção de onde que a minha parede termina. E com o comando Trim novamente, eu corto essas duas linhas aqui. Então, eu tenho uma noção já dessa primeira parte do meu telhado, como que ela termina. Agora, como é que eu faço essas duas entradas aqui do meu telhado? O que que acontece com essas duas entradas? Essas duas entradas, elas vão ter alturas diferentes no acabamento do telhado aqui. Então, agora a gente vai ver como é que a gente faz isso. Pode ver que eu não cortei essas duas linhas aqui ainda, porque eu quero primeiro dar o acabamento nesse telhado. Então, onde termina o meu telhado? Termina aqui, com o comando Xline vertical, eu traço mais uma linha auxiliar. E o outro termina aqui na parede, então eu não preciso traçar essa linha vertical. Como é que eu traço agora essas duas entradas do meu telhado? Pode ver que essas entradas elas vão ficar assim, elas têm alturas diferentes no acabamento. Então, para eu traçar essas entradas, eu preciso primeiro trazer essas linhas auxiliares aqui, com o comando Xline vertical. Eu traço essa daqui não precisa, porque ela está aqui na minha parede. E eu preciso saber a distância que ela está da parede. Então, com o comando dist, di, enter, eu coloco desse ponto até chegar na parede. Aqui embaixo, ó, tá me dizendo que eu tenho 3 metros. Então, eu pego esse meu corte aqui e coloco um offset de 3 metros. 3, enter, dessa linha aqui para cá. Então, assim, eu consigo traçar a altura que eu vou passar aqui, porque ela está cortando nesse ponto. Então, agora com o comando Xline horizontal, eu consigo medir essa altura, ó. Agora eu tenho a altura desse telhado do lado de cá. Eu só tracei essa altura da telha, essa primeira linha de cima. Então, agora eu posso copiar essas linhas aqui, nesse ponto aqui, para que eu tenha as outras duas também, eu não preciso traçar todas se eu não quiser. Então, com o comando Fillet, ó, eu fecho essa linha aqui, com o comando Trim, eu fecho essas linhas aqui, posso deletar essa linha, e agora eu também posso dar um trim aqui e excluir essa linha aqui, ó. Pronto, agora eu tenho já um esboço um pouquinho melhor do telhado. Essa linha aqui com essa linha aqui, ó, começam a dar o acabamento no meu telhado. Então, eu tenho esse pedaço, falta desenhar o pedaço do lado de cá. Para fechar o lado de cá, ó, eu faço a mesma coisa. A diferença é que aqui eu tenho 3 metros, aqui eu tenho 4 metros. Então, o que que eu fiz? Como eu tenho 4 metros aqui de distância, eu tenho 4 metros aqui no corte também, eu tracei uma X-line horizontal, ó,
e ela já me definiu o ponto que é a altura do meu telhado, tá? Só pra gente saber como que foi feito. Agora, eu tenho um outro telhado, que é esse telhado que acontece aqui embaixo, que é esse pedacinho do telhado aqui. Como que eu desenho esse telhado? Primeiro, traçando uma linha vertical aqui, definindo aonde que esse telhado termina. Esse telhado termina exatamente onde termina o de cima, tá? Mas agora eu não tenho nenhuma definição de onde que passa esse telhado. Então, eu utilizo um artifício para saber qual que é a altura dele. Eu copio, ó, esse pedacinho aqui do meu telhado, nesse ponto da viga aqui, para um ponto qualquer da viga aqui do pavimento inferior, tá? Então, assim eu vou conseguir traçar uma altura para esse meu telhado. Eu tenho aqui, ó, X-line horizontal, agora eu traço aqui a altura em que meu telhado termina. Agora que eu tracei aonde o telhado termina, eu preciso saber aonde que esse telhado começa aqui na parede. Então, para isso, eu volto aqui na planta de cobertura e tiro essa medida aqui com o comando dist, ó, essa medida dessa parede até o final do telhado. Aqui, ó, ele tá me falando que eu tenho 2,80. Tá? Então, é essa medida de 2,80 que eu tenho que jogar aqui no corte, para saber qual é a altura que vai dar ali na minha parede. Então, eu crio uma linha aqui. Para essa linha, eu dou um offset de 2,8. Ó, offset de 2,8 vai cair aqui. Esse é o ponto que vai bater lá na minha parede. Então, com o comando X-line, horizontal dessa vez, eu traço aqui aonde que tá finalizando, ó. Tá vendo que a gente fez uma janela aqui que tá o peitoril dela tá muito baixo, porque na verdade ela é uma janela de banheiro, então essa janela não tem esse peitoril tão baixo. Então a gente ajusta agora aqui, ó, com o comando offset. Vou deixar uma janela de 50 centímetros, então ponto 5, enter. Agora ó, trago ela aqui para baixo, finalizo ela com o comando fillet. E pronto, agora não tenho mais essa altura do meu telhado batendo aqui na janela. Vamos fechar para ver como é que fica? Então, com o comando trim, eu tiro essas linhas aqui. Agora, eu tenho que pegar essa linha aqui do meu telhado para finalizar aqui. Então, comando trim novamente. Eu fecho aqui e fecho aqui, corto ela aqui, tá? Então, comando fillet para unir as linhas, essas duas aqui. E agora eu tenho o meu telhado certinho na altura, o meu telhado do pavimento térreo. Então, nessa aula nós traçamos o telhado da fachada, tanto do pavimento superior quanto do pavimento térreo, e com isso a gente já conseguiu deixar a nossa fachada praticamente pronta. O desenho dela, a forma, tudo que ela tem já está quase pronto. Agora a gente vai partir para a fase de finalização. Então, eu espero vocês nas próximas aulas para a gente fazer isso. Um abraço e até mais!